Bom, gente, não sei qual é o horário que vocês estão vendo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como eu falei para vocês na live do dia 9, a live foi muito bacana, muito interessante, mas tivemos um problema técnico e perdemos a live, né, a gravação. Então, a Maria, com sua generosidade, nos ajudou agora aqui para a gente estar fazendo essa entrevista, porque o conteúdo ele é muito bom para pessoas que querem conhecer um pouco mais do turismo responsável, turismo base comunitária. Então, a gente resolveu fazer essa entrevista. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Jorge, sou fundadora e CEO da Vivenciar Turismo, sou turismóloga e trabalho também em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, que é a minha especialização, né? A gente está aqui com o tema de turismo de base comunitária na Vila Quiera, uma vila que eu tive a oportunidade de conhecer, e ela fica em Bragança, né? Então, aqui no Bragança do estado do Pará, e muitas pessoas não conhecem o que é a Vila Quiera, né? Então, não conhece a sua história e a importância da Vila para Bragança. Então, eu convidei a Maria, ela já tem um trabalho lá em Bragança, né? Então, eu convidei ela para estar contando um pouco mais sobre a vila, a história, o destino, né, que também é Bragança. E eu vou passar a palavra para ela, ela vai se apresentar agora, né, um pouco da sua história, da sua formação. Ok. Bom, eu sou turismóloga também, que nem a Carol, e com especialização em educação ambiental. E hoje eu trabalho na gestão pública do turismo em Bragança, sou técnica na Secretaria de Turismo de Bragança, no Pará. E, no momento, estou começando, né, a realizar esse sonho, que é o Instituto Vivenciar, junto com a Carolina Jorge, e depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas então eu estou tentando migrar, né, para esse universo do empreendedorismo social, por meio do turismo, é claro, não poderia deixar de ser, né? Então, hoje eu espero colaborar aqui, então espero que dê certo, que toda a tecnologia nos ajude para que esse conteúdo não se perca, né? Para que fique aí à disposição daqueles que se interessarem. Verdade. Então, como a Maria falou, a gente está com novos projetos aí juntas, a gente se conheceu no curso do Instituto Vivejar, que a Mariane, junto com o Gustavo, criaram esse instituto no meio de uma pandemia, tiveram essa coragem, e é a nossa inspiração. Então, desde já a gente agradece ao Instituto Vivejar, a Mariane, ao Gustavo, porque nós estamos fazendo esse curso, o curso ainda não terminou, então, já tivemos algumas mentorias, então tudo começou através desse curso. Foi quando eu conheci a Maria, ela entrou em contato comigo, e aí a gente começou a idealizar o Instituto Vivenciar de Turismo Responsável, né? Primeiramente, ela me convidou para estar fazendo uma visita técnica lá em Bragança, né? E antes eu conhecia a Bragança somente a parte de praia, né? Sol e praia. E hoje eu já conheço Bragança um pouco da história, que era uma coisa que eu não conhecia antes, né? Era uma coisa assim que as pessoas, a gente passava direto para a praia e ficava ali na praia. Então, hoje eu conheço um pouco da cerâmica lá da Vila Quiera, do artesanato da Vila Quiera, da história da vila, né? Que eu me surpreendi como paraense não conhecer a história, o início de Bragança, né? Tenho familiares em Bragança, mas não conheço a fundo, né, a história. Então, a Maria vai contar um pouco do que é a Vila Quiera. Isso. Então, a Vila Quiera, a gente precisa, para entender, né, o contexto da história, entender que ela é uma vila que faz parte do município de Bragança, onde eu disse que eu trabalho hoje na gestão pública. Então, é uma vila que fica a 8 quilômetros, pertence a Bragança, e ela está relacionada com a fundação de Bragança. E aí, para a gente contextualizar, eu vou contar essa historinha assim, o mais objetiva possível, para que a gente entenda por quê
essa relação aí da vila com a fundação de Bragança. Existem relatos que afirmam que os franceses foram os primeiros europeus a pisar em solo bragantino, que a gente entende hoje como solo bragantino, e isso porque vinham ampliando, né, a conquista da Amazônia, do que eles vinham desde o Maranhão, já tinham conquistado o Maranhão, e chegaram por aqui. Isso em 1613. Né? E tentaram se fixar aqui. Posteriormente foram expulsos, né? Isso aqui, na verdade, fazia parte da capitania do Gurupi, que na época, já em 1622, foi doada ao governador-geral do Brasil, que é Gaspar de Souza, que, por sua vez, doou seu filho Álvaro de Souza. Álvaro de Souza, já em 1634, ele resolve desenvolver a sua capitania. E, na margem direita do rio Caeté, que é o rio que banha Bragança, ele resolve, então, fundar um povoado chamado Souza do Caeté. Então, a partir daí é que é povoado, isso que hoje conhecemos, Souza do Caeté, então, é a origem de Vila Quiera, mas, por questões geográficas, por questões estratégicas, esse não foi o melhor local, porque a margem esquerda do rio é que tinha ligação com a capital Belém. Então, por essa questão geográfica, estratégica, econômica, posteriormente acabou se transferindo a vila, que ficava na margem direita, para a margem esquerda, que na época não tinha. Hoje nós temos a ponte do Sapucaia, que liga uma margem à outra, é fácil o acesso, não é tão longe, são 8 quilômetros, mas na época era só de barco, né? Então, isso dificultava que a produção, que os gêneros alimentícios, tudo aquilo que era fornecido, que vinha da capital ou que ia daqui para a capital, ficava mais difícil esse vai e volta, né, de mercadorias, enfim, e até de comunicação. Então, por esse motivo, se transferiu, então, a vila para outra margem, a margem esquerda, que é onde hoje temos Bragança. Mas Bragança só ficou com o nome de Bragança a partir de 1753. E aí que ela muda o seu nome para Bragança, como nós conhecemos hoje. Por conta disso, por conta dessa mudança geográfica, né, o povoado que ali ficou, na margem direita, ficou conhecido e sendo chamado, na época, de Vila Cuera, né? Que, traduzindo, seria Vila Quiera, que é como é conhecido hoje a referida vila que nós estamos contando aqui a história. Então, Vila Quiera, ela é esse núcleo, esse povoado, essa pequena vila que iniciou Bragança, né? E que hoje é apenas uma vila, né? Uma extensão de Bragança. E aí nós temos hoje ali as pessoas que moram ali são por volta mais ou menos de 350 pessoas. Isso são dados de 2013, perdão. E são pessoas que vivem, né, da agricultura, da pesca, e temos também, como a Carol já se referiu, alguns saberes tradicionais que foram herdados, inclusive, dos índios, né, o saber fazer as panelas de barro. Então, é muito conhecida, é marca de Bragança, as panelas de barro. E esse núcleo ceramista se encontra ali em Vila Quiera, além de um grupo de mulheres também que nós ficamos conhecendo, né, Carol? Agora, na visita técnica da Carol, no final de 2020, um grupo de mulheres que trabalha com a palha, e elas têm um trabalho belíssimo, um artesanato belíssimo,
e nós fomos lá, ouvimos o clamor delas, né? O quanto elas querem poder mostrar isso, o quanto elas se sentem ali esquecidas, né? Então, um local tão rico, tão de cultura e de história para o município, não é o turista, como a Carol disse, né? Eu também, há mais de 10 anos atrás, quando eu vim visitar Bragança, só conhecia a praia, Praia. né? Então, em Belém mesmo, que é a capital, a gente não escuta falar de muito mais além da praia de Juruteua, que é muito famosa, Isso. né? A não ser as pessoas que têm algum parente aqui, conhecia talvez a marujada, que é uma expressão também muito rica da nossa cultura aqui, a marujada, a festividade do São Benedito, mas isso também não eram todos que conheciam, né? Então, a vila que era esquecida, né? É esquecida ainda. E essas mulheres de lá, que trabalham com a palha, elas se sentem dessa forma, mas elas querem poder mostrar o trabalho delas, elas querem recepcionar os turistas ali. Então, a gente ouviu, teve a oportunidade de escutar, né, todo esse anseio delas nessa visita técnica que a gente teve lá, e por isso, né, surgiu assim, quando a gente saiu da conversa, eu e a Carol, assim, quando fomos conversar sobre o assunto, assim, a gente tipo assim, pensou igual, né? Eu Verdade. quero ajudar, a Carol pensou a mesma coisa, eu também quero ajudar, como é que a gente pode fazer? E daí a coisa amadureceu também com tudo aquilo que é discutido no curso da Vivejar também, o curso que a gente faz juntos, né? Sobre turismo responsável. Então, isso só foi fortalecendo esse sentimento, essa ideia que está se concretizando assim devagarinho. Quando eu chego lá na vila, por não ter conhecimento da história, do que era a vila, então eu não sabia, para mim, Bragança era só a parte do centro, né? Para quem conhece Bragança, deve conhecer a parte do centro de Bragança. E aí, quando eu conheci a cerâmica, o artesanato das mulheres, e escutamos também o que elas precisam, né, do que elas querem, e aí isso deu um ânimo a mais para trabalhar ainda mais o TBC, que é o turismo de base comunitária, na vila que era, né, porque o meu foco, né, o foco da Vivenciar Turismo, sempre foi o TBC, né? Para quem não sabe, o TBC não é um segmento, ele é um modelo de gestão, né? É o modelo de você fazer a gestão do turismo dentro de uma comunidade, né? Então, basicamente, é você colocar a comunidade como protagonista de toda atividade turística, né? Na sua comunidade, na comunidade. Então, é como se você desse a voz, é como se não, você dá a voz à comunidade, né? Ela participa do processo, ela também fala se quer ter, né, o turismo como uma atividade econômica. Geralmente, as comunidades que a gente trabalha ou começa a trabalhar já quer o turismo como uma atividade econômica, mas uma atividade extra, não a sua principal. Até porque eu também não incentivo as comunidades a ter o turismo como atividade principal, que ela não deixe de fazer seu. Por exemplo, o pescador não deixa de ser pescador, o artesão não deixa de. Não viva só daquela época, né, que o turismo está em alta, que é a alta temporada, mas que ele procure outras formas também de se manter durante o ano todo. Recentemente estamos vivendo uma pandemia, então com a pandemia, algumas comunidades que eu já trabalho não ficaram, vamos dizer assim, um pouco desamparadas, porque já tinha essa atividade normal antes, entendeu? Só que depois da pandemia, algumas comunidades que viviam só do turismo sentiram muito. Então, foi uma coisa assim que a gente viu que as comunidades elas não têm como só sobreviver do turismo, mas é uma renda extra. Então, o turismo de base comunitária incentiva, né, através desse modelo de gestão, traz a comunidade para ser protagonista da atividade, do processo,
né? E faz com que elas se gerenciem também, tipo, não dependa só do poder público ou do poder privado para tocar à frente o turismo. Aí eu perguntava para Maria qual é a importância do TBC, né, do turismo básico comunitário para as comunidades, né? O que benefício isso traz, como ela vê isso na Vila Quiera, né? O turismo de base comunitária. Então, a partir do que tu acabaste de falar, né, essa questão do protagonismo das comunidades, o fato dela não ter aquilo ali como substituição do modo de Sim. vida dela, da sua atividade econômica, né? O turismo não vem substituir isso. Infelizmente, a gente vê em alguns lugares, e quando isso acontece num momento, num contexto, como tu citaste também, de uma pandemia, isso é devastador, né? Isso. E a questão da sustentabilidade social, a sustentabilidade da natureza, né? Os ecossistemas são preservados, a transferência de recursos é outro fator fundamental, né? Porque não deixa de ser uma renda a mais, né? Sim, E a ideia é essa, porque a ideia sim. também é poder melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas ali através do turismo, mas não é o foco principal. E é importante para que isso funcione, como normalmente é uma gestão compartilhada ali pela comunidade, é importante que seja uma gestão dos recursos financeiros transparente, Sim. né? Então, como é utilizado esse dinheiro, como ele entra, como é distribuído, isso tudo precisa ficar muito claro para a comunidade, principalmente, né? E a questão da conservação da biodiversidade, da cultura. Então, eu acho que a grande importância é essa, é a comunidade, como o turismo ele não vem substituir as atividades, ele não é preparado, como se faz em muitos lugares no turismo tradicional, né? Não é preparado uma coisa para o turista, ou seja, só se pensa no turista, só se pensa no empresário que está trazendo aquele turista, não se pensa na comunidade que está recebendo. Então, existe uma máxima assim que a gente sempre, nós turismólogos, defendemos, né? Que o turismo só é bom se ele é bom para o local que está recebendo Sim. aquele. Ele precisa ser bom para a cidade, para aquele município, para aquela localidade, para aquela população ali que está recebendo o turista. Então, quando eu coloco esse protagonismo, essa forma de planejar esse turismo, essa forma de desenvolver as atividades na mão do próprio comunitário, eu estou dando a ele o poder de dizer: eu quero mostrar a minha cultura, eu quero mostrar a minha história dessa forma. Não, isso aqui a gente pode ser compartilhado com o turista, mas de repente isso Não queira. ou aquilo, não, isso aqui é só nosso, isso aqui é Sim. sensível demais para a gente estar mostrando, pode se perder. Então, ela que tem que ter essa decisão, essa escolha, e esse protagonismo ele só vem beneficiar, né? Então, quando seja a gestão pública, seja o empresário, é quem tem a voz de determinar o que o turista vai ver, o que o turismo vai ser desenvolvido naquela comunidade, isso acaba afetando de forma negativa, porque a gente sabe que o turismo ele tem os seus efeitos positivos, mas ele também gera Sim. efeitos negativos. Às vezes Então, mais negativos, né? Infelizmente. exatamente, exatamente. O nosso trabalho enquanto técnico, planejador, turismólogo, é poder trazer a informação necessária para esses comunitários, né, no sentido de mostrar, através do nosso conhecimento técnico, o que seria, quais seriam as formas, as técnicas, os recursos para nós minimizarmos esses efeitos Sim. negativos, ou mesmo tendo eles esse protagonismo, essa decisão final,
eles dizerem, não, olha, isso aqui, sei lá, aquela cachoeira, aquele rio, isso aqui, se a gente abrir para turismo, isso aqui vai se perder. Então, por isso a gente não quer compartilhar, isso aqui é nosso. Então, eles têm esse direito, eles têm essa voz dentro daquilo que a gente entende como turismo de base comunitária. Então, esse é o grande benefício, né? É ter a história valorizada, preservada, a cultura também, a biodiversidade no que se refere aos ecossistemas, ao que é possível, o que não é possível de ser usado dentro de uma atividade, dentro de uma experiência. E detalhe, o turismo comunitário, eu sei que a Vivenciar faz isso, né? Que é o que a gente chama de cocriação, é você sentar junto com a comunidade, você ouvi-la e você criar as experiências que o turista vai vivenciar ali de uma forma colaborativa, junto com a comunidade. Então, ela é que vai ser protagonista, mais uma vez, também dessas experiências. Ela que vai dizer o que é que ela quer contar da história dela, ela que vai dizer o que é importante compartilhar da cultura dela, e isso só tem vantagem, né? Porque, como eu disse, valoriza, traz orgulho para essa comunidade. A comunidade, a partir do momento que ela vê que aquilo é importante para o visitante, ela tem satisfação não só de mostrar, mas de preservar aquilo ali. De poder ter aquilo preservado para poder mostrar, porque por conta desse orgulho até que cresce, né, dentro da comunidade. A gente trabalha justamente isso, como a Maria falou, a cocriação com a comunidade. Então, eu não moro lá, sempre falo, eu não moro lá, não moro na comunidade. Quem sabe dos seus atrativos, das suas histórias são eles. Então, a gente senta todo mundo junto, faz o roteiro, tem a transparência na parte financeira também, não só na parte de criar, né, a vivência, né, os roteiros, mas na parte financeira também. E como a Maria falou, eles se sentem pertencentes daquele local, porque muitas das vezes, por conta do turismo de massa, né, a comunidade fica, como ela toma empatia pelo turismo. Ah, lá vem aquele povo para cá que vai deixar lixo, que vai sujar a praia, né, não deixa nenhum benefício para a comunidade. Então, o que acontece? Ele começa a ter raiva, né, do turista e do turismo. Então, a gente trabalha uma forma com que eles se sintam pertencentes daquele local, que eles são moradores ali. Como a Maria falou, primeiro é nessa ordem. Primeiro tem que ser um local bom para se morar e depois para se visitar. Então, quando chegamos na Vila Quiera, percebemos que eles querem trabalhar o turismo, né, ter essa renda extra através do turismo, mas muitas das vezes não sabe como fazer, né, a gestão. Ou muitas das vezes, por exemplo, as mulheres lá da Vila Quera, as artesãs, né, elas sabem fazer um trabalho lindo, né, de artesanato de palha, mas elas não conseguem ainda beneficiar a palha que tem na comunidade, só que elas não têm esse domínio do beneficiamento. Então, elas têm que comprar de Belém e levar para Bragança. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim pensativa, principalmente nelas, porque como é que eu posso ajudar essas mulheres? Quando eu vou fazer os roteiros nas comunidades, eu não quero só levar turista, mas eu quero deixar algum benefício na comunidade, fazer com que tenha um trabalho social, algo que fique para a comunidade de valor, né? De valor que eu digo não só monetário, né? Então, junto com a Maria, depois a gente conheceu a vila, tipo, viu que precisa, né, um trabalho ali, tem força de vontade, tendo força de vontade, tendo eles querendo, né, a comunidade, isso já é um avanço que a gente sempre diz, né? Então, a gente percebeu que precisa de de oficinas. Então, eu e a Maria saiu de lá pensando como poder ajudar essa comunidade, né? Como a Maria falou, às vezes a gente quer
ajudar por conta própria, às vezes tem alguns empecilhos, mas a gente precisa colocar o projeto para frente, né? Então, a gente sentou e pensou em criar, né, o Instituto Vivenciar de Turismo Responsável, justamente para poder ajudar as comunidades, principalmente, o foco principal é as comunidades, através das oficinas, e também tendo parceria com a gestão pública e privada, que também quer trabalhar o turismo responsável. Eu vou deixar a Maria falar um pouco sobre o Instituto Vivenciar, e aí eu vou complementando a fala dela. Então, a partir de toda essa experiência com a Vila Quiera, toda a experiência no curso da Vivejar, de turismo responsável, todas as provocações, né, Carol, que aconteciam durante as aulas, isso tudo foi nos aproximando, porque eu vi a Carol, então, participando das aulas e sabendo que ela era moradora de Belém também, uma aluna aqui de Belém, porque no curso tem gente do Brasil inteiro até. E aí, então, eu quis me aproximar. E então surgiu a ideia, né, de nós criarmos esse Instituto Vivenciar de Turismo Responsável, com a intenção de podermos estar atuando nessas comunidades para desenvolver, para fortalecer essas comunidades que têm potencial para o turismo e que desejam realizar atividades, receber os turistas. E o melhor modelo para isso, sem dúvida, é o turismo de base comunitária, né? Então, foi por isso que eu trouxe a Carol, né, para conhecer Bragança. Não levei só na Vila Quiera, né, Carol, fomos em outros lugares também. E ela já, por parte da sua agência, ela já formatou um roteiro para cá, depois ela vai falar mais um pouco sobre isso. Justamente para desenvolver o roteiro aqui em Bragança, nessas experiências, em algumas dessas experiências que ela teve a oportunidade de conhecer. O instituto que nós criamos, ele vai trabalhar em duas frentes. Nessa primeira, seria presencialmente nas comunidades. A gente tem como meta aí todo o estado do Pará, né? E queremos atuar em toda essa extensão geográfica na medida da necessidade, das experiências que a gente tomar conhecimento, para estar desenvolvendo essas comunidades com toda a nossa experiência, nossos conhecimentos, as nossas habilidades técnicas, né? Porque somos da área do turismo e aí queremos, então, está atuando dentro dessas comunidades, né? Isso de forma gratuita. Nós teremos também o trabalho em outra frente, que seriam com consultorias, com curso, inclusive online, para quem, né, a presencial talvez não seja possível, então a gente estamos já trabalhando em conteúdos para nossos cursos online, onde a pessoa também vai poder ter qualificação na área, nessa questão de trabalhar as comunidades para o turismo ou através do turismo, também online. Isso para quem? Para as prefeituras que, de repente, não tem um técnico em turismo, não tem alguém da área, para as próprias associações que já trabalham, mas também não tem ninguém no seu corpo técnico ali que seja da área do turismo. Enfim, serão várias possibilidades de formatos de qualificação, isso vai depender da necessidade de cada um, e aí a gente pensa em tirar daí, né, Carol, a sustentabilidade financeira do nosso negócio, né? Então, para as comunidades, a gente vai estar trabalhando mesmo de forma gratuita, né, porque isso faz parte também do nosso propósito, da nossa missão, do nosso desejo, né, de colaborar com essas comunidades. Sim. Okay? Então, o turismo de massa, né? Então, eu vi que era muito prejudicial para as comunidades,
um turismo maquiado, vamos dizer assim. E então eu procurei, de alguma forma, me aprofundar e estudar, foi quando eu conheci o turismo básico comunitário, esse modelo de gestão, que pode ser aplicado tanto no turismo de sol e praia, como turismo rural, como ecoturismo, que são segmentos do turismo. Muita gente confunde, pensa que turismo básico comunitário é um segmento, mas não. É igual turismo responsável, né? O pessoal vê isso como um segmento, mas não é um segmento, né? O turismo responsável é você tomar a responsabilidade dos seus impactos nas comunidades, então, naquele destino, naquele local. Então, turismo responsável pode ser feito pelo turista, pela gestão pública, pelos empresários, então todo mundo tomar a sua responsabilidade dos seus impactos. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso e procurar sempre ajudar a comunidade de alguma forma. Então, o Instituto Vivejar, agradeço desde já a Maria por ter embarcado, né, nesse projeto que tá tomando forma aí. Então, o Instituto Vivejar eu digo que é uma extensão, né, da Vivenciar Turismo, porque eu já fazia da forma que eu conseguia, né? Eu já fazia uma consultoria com a comunidade, já ajudava de alguma forma. Então, o Instituto aí já está lançado, a gente já está trabalhando em cima dele e pretendemos chegar em várias comunidades aqui do estado, né? Pretendemos chegar ao máximo de destinos e vemos que aos poucos a gente vai aprendendo um pouco mais, vai chegando um pouco mais nas comunidades. A Vila Quiera vai ser a nossa comunidade, vamos dizer assim, o piloto, né? É onde a gente vai começar. E depois eu quero expandir para as comunidades que eu já venho atuando, que é as ilhas, né? A ilha do Cumbu, Ilha de Cotijuba. Já fiz uma oficina na Ilha do Marajó sobre turismo responsável, turismo básico comunitária. E foi desde ali que criou a vontade, o desejo ainda mais de estar ajudando as comunidades através de oficinas, de consultorias. Então, desde já agradeço a Maria, né, por ter topado o Instituto aí, né, porque sozinha dizem que uma andorinha só não faz verão. E como a Maria falou, a gente está querendo fazer o roteiro aqui pela Vivenciar Turismo, a Vivência em Bragança, que vai ser agora na Semana Santa, do dia 1º ao dia 4 de abril, né? Estamos passando por um período difícil, né, que é a pandemia. Vamos seguir todos os protocolos possíveis e estamos trabalhando, né? E espero que até lá tudo fique melhor e que a gente consiga executar o roteiro, né? Então, quem quiser informações, eu já vou estar lançando aqui ainda essa semana, aqui no nosso Instagram, sobre a vivência. E quem quiser mais informações, entre em contato por via direct ou pelo nosso WhatsApp, que está lá no link da bio. Quero agradecer a Maria, mais uma vez, pela entrevista, e vou deixar a palavra para ela dar suas considerações finais, quiser estar explicando um pouco mais, algo que não falei, então vou passar a palavra para ela. Não, acho que a gente conseguiu esclarecer aí muitas coisas sobre o turismo de base comunitária, sobre a Vila Quiera. Deixamos o gostinho aí para quem quiser conhecer, para vivenciar. Só agradecer a Vivejar pelo curso de turismo responsável. Agradecemos. E, além de todo o conhecimento, né, a experiência do Gustavo e da Mariane, que eles têm passado para nós e tá fazendo parte da realização desse sonho, que é o nosso instituto, né? E assim, a Mariane sempre foi minha inspiração. Minha também. Então, demais, assim, desde que eu sigo ela pelo Instagram, pelos os trabalhos dela no LinkedIn, tudo, eu sempre fiquei encantada, né, com o trabalho que ela realiza, e a gente vê com a satisfação com que ela trabalha, que ali mesmo parte dela, e eu não consigo ver
o turismo sustentável, turismo de base comunitária, turismo responsável, sem enxergar a Mariane nisso. Verdade. E agradecer a Carol também, né? A Carol por ter respondido positivamente, né, ao convite e está embarcando comigo nessa, está acreditando, está me dando coragem, né? Admiro demais a coragem da Carol e me inspiro também nela, né? Então, fica aqui o É uma agradecimento. responsabilidade muito grande. Não. Sim, com certeza. E pedir para quem assistir ao vídeo não deixar de seguir a gente lá no nosso perfil, instituto.vivenciarpa, tá? A gente ainda é um perfil novo, então siga a gente lá, acompanhe a gente lá para conhecer mais dos nossos planos, nossos projetos, nossas realizações. Sigam lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba do Instituto, e agradeço a todos pela paciência, né, porque a live não tinha, como eu falei, bugou o Instagram, a gente perdeu a live, mas para não perder o conteúdo, fizemos essa entrevista. Então, eu agradeço desde já. Quem quiser saber mais informações sobre o Instituto, vai lá no perfil, né? E quem do Instituto, e quem quer saber mais sobre os roteiros, né? A vivência que vai ter para Bragança, é só entrar em contato aqui no nosso Instagram, Vivenciar Turismo. Então é isso, agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.